Boa noite, queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma palestra online do Instituto Espírita Amigo Germano. Meu nome é Andoel Queiroz e nesta noite nós iremos falar sobre confiança, fé. Atualmente tem se falado muito sobre a confiança, seja em trabalhos acadêmicos, seja no mercado financeiro, seja nas relações sociais e parenterais, seja no dia a dia, índices matemáticos, engenharia, enfim. A confiança tem sido uma das principais ideias, uma das principais palavras no jargão, principalmente dos brasileiros. Mas seria a confiança relegada a um plano inferior à fé? Ou seria considerada um plano superior? Em verdade, sob o aspecto linguístico ou conceitual, a confiança iguala-se à fé. Jesus Cristo apregou a fé como fundamento de uma estrutura de existência, de perenidade perante o porvir de uma vida. Kardec estabeleceu a sua doutrina como a terceira revelação do plano de Deus, onde a fé é um pedúnculo de toda a chamada existência espiritual e também corporal. Em todos os momentos da vida, seja ela positiva ou negativa, a fé, repaginada em seu sinônimo de confiança, é fundamental. Fácil ter-se fé quando as circunstâncias são positivas, são benevolentes a quem precisa ou a quem tem mais do que o necessário para sobreviver. Difícil desafiador, quando ter-se fé em dificuldades que são consideráveis, quando o intangível substitui a figura do tangível, onde nós não temos um poder sobre a situação e temos que esperar, meus irmãos, temos que aguardar com que as coisas aconteçam no seu devido tempo. Quando falta o emprego, quando a doença se faz presente e intermitente, quando o medo faz a morada no coração, quando os dias têm mais presença de nebulosidade do que sol. Em suma, nesses exemplos nós podemos ver como a fé como ela é um grande elixir, um grande propulsor para uma troca do estágio evolutivo. Nesses exemplos, nessas situações, forja-se uma nova personalidade quando se tem fé. Transforma-se e surge-se uma nova pessoa preparada para distribuir as bênçãos do amor, novos sorrisos, novas orientações, novos alentos. Nós sabemos que através da fé, onde nós iremos sobrepujar, ultrapassar as dificuldades, nós podemos agir também como um professor da vida, alertando os irmãos sobre as possíveis dificuldades negligenciadas por esses irmãos, mas reconhecidas por nós, pois nós passamos por algo semelhante. Nós podemos defender os fracos, os humilhados, frente aos tiranos e conflitantes irmãos da vida. A dificuldade em que nós enfrentamos em nosso cotidiano pode ter novas cores perante os guantes da fé. Ela fortalece a experiência vivida, aumenta o poder de absorção sobre a lição apresentada. A fé, ela abre os olhos da alma para a sutileza do exercício religioso, onde há muito a ser depreendido sobre a matéria que se apresenta. É necessário saber que a fé não se prescreve, meus irmãos, na forma de um manual, mas ela pode descrever de que modo nós iremos reconhecer e enriquecer esse conhecimento para identificar a fé e como desenvolver uma visão espiritual. Nós somos muito pequenos, meus irmãos. Nós precisamos, sim, ter a visão espiritual para embasar a nossa vida material. Reconhecemos a fé pela virtude de se fazer o bem, sem esperar retribuição. Acreditar em seus postulados de certeza, sem a confirmação da vida física, através de vibrações positivas de luz, fraternas e corretas sobre aquilo que nós achamos que é positivo. Quando nós recebemos essas hostes celestiais, recebemos essa energia positiva, a fé começa a se delinear em sua forma. O modo em que a fé se estabelece, se desenvolve e frutifica, ocorre através do estudo contínuo e diário. A oração exercida de modo inteligente, não uma oração decorada, falada da boca para fora, mas sim aquela oração inteligente, dita dos lábios, que vem do coração e cultivada de modo constante, tal como uma semente quando nós a germinamos e queremos que ela se transforme numa árvore. A união do estudo e da oração, ela forma uma massa compacta, a qual, dentro do nosso cérebro,
vai gerar uma energia elétrica entre as sinapses, desenvolvendo certas regiões dos lobos frontais e occipitais, limpando e oxigenando as células do nosso corpo humano, alterando o campo magnético e energético circundante o nosso corpo. A aura expelida que fica ao nosso redor aclara-se e aumenta o seu raio de profusão, interagindo com outros campos espirituais com maior facilidade. Deus é maravilhoso, meus irmãos, e isso nós conseguimos depreender o que acontece em nossa vida quando nós temos fé. A fé, ou a confiança, seja o nome que nós estejamos dando, ela é ingrediente fundamental a qualquer processo do ser humano. Ela deve ser exercida, deve ser cultivada. Ela não chega a regredir a fé, mas sim ela estanca, conforme o detentor de cada fé. Mesmo que momentaneamente ela possa diminuir, ela não vai regredir. Ninguém regride dos seus conhecimentos. Nós podemos não utilizá-los, deixá-los eles parados. Ela oscila em suas manifestações e se desenvolve conforme a capacidade e o desejo do espírito encarnante. Por isso que nós dizemos que Deus é maravilhoso em seu programa de evolução, porque em face a facultar a cada um o seu devido tempo a se desenvolver. Não há um prazo a cumprir, mas há uma certeza quanto à chegada da perfeição. Sempre terá uma nova chance, e essa certeza ela se renova e ela cresce. A sua misericórdia é enorme de Deus, e por isso que ela é cheia de luz, amor e graça. Que Deus seria esse que nos tornou e nos formou, nos criou imperfeitos e iria ter prazer em nos ver fracassar. Não há motivos, meus irmãos, para não acreditar, para perder a fé e a esperança. Só há motivos para agradecer a Deus, a Nossa Senhora, a Jesus, pelo lindo e enriquecido plano mentorado para os espíritos criados. E nessa divisão nós temos os nossos espíritos que nos orientam, os nossos mentores, o amigo Germano, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Emmanuel. Poderíamos aqui passar a noite inteira falando, porque em todos eles há beleza e renovação. Haja visto eles terem sido criados tão indefesos, nessa pequenez puderam entender o universo, puderam entender o mundo em que estavam e puderam entender a si mesmos. Todos esses que eu estou citando. A fé, meus irmãos, é o ato de acreditar. Quando sequer nós temos a manifestação de algo palpável em nós ou a visão daquilo que se acredita. A fé não se prescreve, como nós já dissemos, não se desenha, não se quantifica. Ela tão somente se qualifica a fé em suas manifestações mais claras da nosso eu. O trabalho da fé é uma construção metódica e progressiva. Nós não podemos nos iludir. Porém, ela é fundamental porque ela é um ingrediente básico para qualquer iniciativa. Toda experiência é incompleta e quiçá vã em sua acepção se não tiver fé. Através dela, o processo da evolução do espírito ele se desenvolve. Ele vai se enraizar nos pressupostos da doutrina pregoada por Jesus, isto é, amar ao próximo, tornando-se sólida e de fácil aceitação. A fé é o que move a barreira entre o possível e o impossível, todos nós sabemos. É através do processo do entendimento da fé que novos horizontes são atingidos e descobertos, novas verdades são entendidas, e o processo de desenvolvimento espiritual, assim conhecido, torna-se mais claro e lívido, mais aceitável e de fácil caminho a trilhar, já que nós temos tantas dificuldades em aceitar aquilo que nós não compreendemos. Todos têm a sua fé, todos têm a sua forma de pensar e de viver. Nós vivemos a fé na sua magnitude excelsa, na sua magnitude maior, buscando entender os atos de cada um, tentando entender como o outro acredita naquilo que tem. Há uma verdade no mundo oriental que diz que fé é acreditar naquilo que vai acontecer. Mas os orientais, eles nos corrigem, dizendo que fé é aquilo que já aconteceu, é aquilo que nós já acreditamos. Então, nós temos que entender o porquê de cada padrão de evolução, entender que a fé não se prescreve por isso, porque a fé de um povo oriental vai ser diferente de um povo ocidental. Os deuses deles são diferentes dos nossos, muitos de nós dizemos. Só que na fé, em verdade, eu lhes digo que a fé
nos demonstra que existe somente um Deus. Pode mudar o nome, pode mudar o padrão evolutivo, pode mudar a frequência com que nós estamos vendo, a frequência espiritual. Mas aquilo que está presente em nossas vidas jamais vai substituir o que nós chamamos de fé. Quando se fala em fé, nós temos que ter algo muito claro em nossas mentes. Que o mal, dentre vários existentes nesta vida, é a necessidade de filosofar sobre tudo e sobre qualquer assunto. O sentimento pela luz do saber, simplesmente pelo desejo da fé, daquele calor que emana do corpo, não é considerado como fiel medida de verdade. Ele tem que ser filosofado, posto em discussão. Não é que a discussão seja ruim, meus irmãos, não é isso. Mas é aquela energia da fé que vai nos demonstrar que realmente aquela fé vai mover montanhas. E que muitas vezes uma discussão ela é infrutífera, que acaba separando as pessoas partícipes, separando famílias, separando povos, separando pessoas, nossos irmãos. Devido à questão da fé ser um assunto complexo, nós iremos dividir esse assunto em duas partes, já que a fé ela tem que ser muito bem esclarecida, muito bem colocada, para que nesses pequenos minutos que nós temos aqui, não deixemos dúvida que a fé é algo tão simples que talvez nós não tenhamos ainda esse conhecimento. Então, meus irmãos, na nossa próxima palestra nós iremos dar continuidade e terminarmos o assunto relacionado à fé, para que nós possamos ter uma ideia que a fé não se prescreve. Ela tem que ser vivida e tem que ser intensa, pois assim nós somos carentes de atenção, carentes de conhecimento. Que a luz de Jesus, sob o amparo do nosso mentor, Padre Germano, esteja sempre conosco, nos orientando, e que nós saibamos escutar realmente os pressupostos e fortificar a nossa fé. Que assim seja.